ficar sempre. Fala pessoal, estou aqui no gabinete com os meus amigos aqui, assessores. Falar para vocês sobre o projeto de proposta de emenda à Constituição que vai disciplinar o acesso ao cargo de ministro do STF, né? Qualquer pessoa que assiste aí, que tem se politizado cada vez mais, percebe que o STF tem um ativismo jurídico, a minha criticidade perante o STF, né, com seus ministros aí nomeados pela janelada, que a Constituição brasileira ela conseguiu institucionalizar a janela, né? Você é amigo de um presidente, o presidente te nomeia mesmo não sendo um quadro técnico suficiente, ou seja, você não passa por uma etapa, por um concurso de provas e títulos. Então, vemos aí decisões monocráticas, como do ministro Alexandre de Moraes, aí do governo Temer, entrou bem às pressas, na época ainda do impeachment da Dilma Rousseff, e várias outras coisas, vem tomando decisões da maneira do seu entendimento, vazio muitas vezes, e eles ali com aquela toga, né, se achando intocáveis, à prova de críticas, não podem ser criticados, se fizeram uma manifestação em frente à casa do Alexandre de Moraes, são conduzidos à delegacia coercitivamente, e blá blá blá, toda aquela história de não, eu sou o ministro do STF, eu sou o fulano de tal, quem manda sou eu, e não é bem assim. Então, eu propus agora uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que vai modificar os artigos 14 e 101. O artigo 14 ele trata ali do sufrágio universal, né? Quem pode ser votado, quem pode votar. Trata-se de fato das eleições, vamos colocar assim, da escolha dos candidatos, como funciona o poder soberano do povo, e ele para ali no parágrafo 11. Então, vamos anexar aqui, eu vou ler aqui para vocês. Está aqui a proposta de emenda à Constituição, ainda não tem número, porque ela ainda não foi recepcionada pelo presidente da casa, né, do Rodrigo Maia, e assim que já tiver o apoiamento total e ela for robusta, ela então é recepcionada e já tem o número. Bom, vou ler aqui a emenda para vocês, da nova redação dos artigos 14 e 101 da Constituição Federal para disciplinar o acesso ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, fixar mandato e estabelecer inelegibilidade e cessar do exercício da função. Eu vou explicar para vocês, qualquer um pode votar e ser votado no Brasil. Essa inelegibilidade ela é temporária após cessar o exercício da função, caso a PEC seja aprovada, pautada e votada na Câmara e também no Senado, para que possa seguir à frente. Bom, vou ler aqui para vocês. Parágrafo 12, que ele seria anexado, então, ao artigo 14 da Constituição Federal de 88. São inelegíveis em todo o território nacional para qualquer cargo, os ministros do Supremo Tribunal Federal nos 5 anos subsequentes ao término do exercício do mandato. Entenderam até aí? Essa seria a alteração no artigo 14. No artigo 101, o Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros escolhidos da lista tríplice dentre desembargadores de carreira dos tribunais estaduais e federais com mais de 35 e menos de 68 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada, com no mínimo 20 anos de efetivo exercício de atividade jurídica como operador de direito. Significa que nós acabaríamos aqui, é uma PEC muito simples, tá? Ela tem um entendimento profundo, segundo as correntes doutrinárias, só que é muito simples. Esse artigo 101 modificado não seria tão somente notável saber jurídico sendo o Zé das Couves. Eu sou um advogado fulano, amigo de não sei quem, então posso ser indicado para o STF. Tá? E aqui eu também vou extinguir alguma coisa do 5º Constitucional que vocês vão entender. Parágrafo 1º. Os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República após a aprovação do nome pela maioria absoluta dos membros que compõem os respectivos tribunais, para um único mandato por 8 anos. Alguns acharam 8 anos muito longo, só que eu vou explicar o porquê. Depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, que não existe, então, nós vamos, peraí, só recusar aqui, tomando aqui, depois a Câmara entra também nessa escolha, vedada a recondução em qualquer momento. Pablo, fala aqui para ela para vir aqui. Artigo 2º, parágrafo 2º. Fica vedada a nomeação de desembargadores oriundos do 5º Constitucional. Bom, quem conhece o 5º Constitucional está lá no artigo 94, né, da Constituição, em que ele reserva 1/5 das vagas do Judiciário para integrantes da OAB, advogados e também do MP.
o que eu acho um absurdo. Você é promovido ao cargo da magistratura pela janela, mais uma vez. É o absurdo do quinto constitucional, que eu sou totalmente contrário. Então aqui eu já cuido para que, caso essa PEC vire uma emenda na Constituição, oriundos do quinto constitucional não serão ministros do STF. Que seria aí o caso do Lewandowski, né, e outros ministros que foram antes do quinto. O quinto ele não se aplica ao STF. Contudo, lá, quando ainda advogados foram indicados pelo quinto constitucional, assumiram lá a magistratura e depois nomeados aí pelos presidentes ao STF. Então aqui a gente já vai extirpar qualquer tipo de aplicabilidade. Ou seja, foi oriundo do quinto constitucional, não é por provas e títulos, não tem uma carreira jurídica dentro da magistratura, então não poderá então ser do STF. Parágrafo 3º, no caso de vaga no decorrer do mandato, ou seja, no decorrer do mandato, um ministro morre, por exemplo, o ministro que o substituir completará o mandato, independentemente do prazo transcorrido. Parágrafo 4º, não se aplica aos ministros do Supremo Tribunal Federal a compulsoriedade da aposentadoria estabelecida no artigo 40, parágrafo 1º, item 2. Parágrafo 5º, o magistrado nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal, ao encerrar o seu mandato, retornará ao cargo. Ou seja, eles não terão mais essa aposentadoria compulsória, ele retorna ao cargo, independente de vaga ou não. Por exemplo, cumpriu o mandato de 8 anos, acabou, ele retorna à magistratura, contudo ele não pode ser nomeado novamente ao Supremo. Artigo 2º, esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação. Então eu vou ler aqui para vocês a justificativa. Nobres pares, o modelo brasileiro foi inspirado na Constituição dos Estados Unidos da América, que prevê um tribunal constitucional cuja composição é formada por indicação do presidente da República, que depois de aprovação pelo Senado, nomeia os ministros que são vitalícios. Aliás, esse sistema vige no Brasil desde 1890, quando o Supremo Tribunal Federal foi instituído pelo decreto número 848. Com pequenas nuances, o sistema sobrevive desde a primeira Constituição Republicana de 1891, as Constituições de 1934, 1946, 1967 e a emenda número 1 de 1969 mantiveram o mesmo sistema, apenas com alterações no que diz respeito ao limite máximo de idade e ao número de integrantes da Corte. Ou seja, a legislação ela foi modificando a cada ano que se passava, a cada década, mas ela não mexeu em nada no STF. Ela só aumentou a idade e o tempo que permaneciam, ou seja, foi só facilitando para o queridinho dos presidentes que fossem indicados. Antes que alguém fale aqui, agora que o presidente Bolsonaro vai indicar um ministro, é claro que eu sei disso. Só que até essa PEC ganhar corpo e ela tiver todo o apoio, o presidente vai cumprir os 2 mandatos dele, então ele vai poder indicar tranquilamente, nós podemos deixar o presidente trabalhar, então já estou pensando na era pós-Bolsonaro, para que nós tenhamos uma blindagem. Vamos lá. Pelo sistema atual, previsto na Constituição Federal de 88, para ser nomeado ministro do STF, o candidato deve ser brasileiro. Olha só, para você ser ministro do Supremo. Ele deve ser brasileiro nato, estar no gozo dos direitos políticos, ter mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade. Além desses requisitos objetivos, deverá também ter reputação ilibada e notável saber jurídico. Acabou. Não disse se você tem que ser bacharel em direito, se tem que ser advogado, se tem que ser juiz, tem que ser procurador, qualquer coisa. Você não precisa ser nada. Você pode ser um Zé Ninguém que não estudou realmente nada, absolutamente nada, está sentado na sala, vendo a porcaria do Big Brother Brasil e de repente o presidente vai com a tua cara e fala, vem ser ministro do Supremo. Basta que você passe na sabatinada do Senado para que então você seja nomeado com vitalicidade no cargo. Ou seja, é um absurdo. Aparentemente, o sistema deveria funcionar bem, tendo em vista que o Senado faria o controle no que diz respeito aos critérios da ilibada reputação e notável saber jurídico. Mas nós sabemos que temos vários senadores lá que não têm o notável saber do A, E, I, O, U. Vai saber jurídico? E aí aprovam essas atrocidades que hoje sentam nas cadeiras. Bom, porém, ao que se percebe é que o Senado brasileiro tem funcionado apenas como órgão homologador, de fato. Né? Imagina você, chega lá o teu amiguinho do presidente, da Dilma Rousseff, e fala, eu tenho um ministro aí para indicar, vai ser muito bom, vai votar com a gente, vai julgar nossos casos aí, todo mundo com a mão na massa, todo mundo com o rabinho preso, então ele vai ali, vai julgar com a gente, vamos aprovar esse cara aí. Vídeo Barata Ribeiro, médico, atuou durante 10 anos aí como ministro do Supremo e não tinha nada de direito, mas ficou lá, depois não passou lá na sabatinada, não sei porquê, aí não me perguntem, mas realmente ele não deveria atender aos interesses escusos de algumas pessoas, que estão lá ainda.
Vamos lá. É fácil depreender isso. Portanto, ao longo de sua história, somente houve reprovação pelo Senado de nomes indicados do governo Floriano Peixoto, 1891, 1894, o que se faz necessária a inclusão da Câmara dos Deputados também, para que se tenha uma votação mais ampla e até mais republicana, como órgão de controle aos critérios da ilibada reputação e notável saber jurídico, porque na Câmara temos muito mais juristas, né, atuando como parlamentares do que no Senado. Assim como os membros do Poder Legislativo têm independência e autonomia para escolher os integrantes da mesa diretora e das diversas comissões, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, aos membros do Poder Judiciário deve ser assegurada a mesma independência e autonomia, afastando-se as injunções políticas, ou seja, é para que nós tenhamos mais autonomia nessas escolhas sem muita injunção política, de fato, atender à nomeação de alguém que vote ou julgue de acordo com o tipo de caráter, né, de alguns senadores aí. Porquanto os desembargadores integrantes dos tribunais conhecem, dentre os seus pares, aqueles que se destacam pela cultura, espírito de justiça, capacidade jurídica e desempenho profissional, além da reputação e conduta ilibadas. Ou seja, a própria instituição do meio jurídico saberia quais seriam os melhores nomes e tudo mais, quem tem mais força para levar adiante sem o ativismo político, né, e jurídico, para que se possa ter julgamentos, né, que de fato sejam críveis. Voltando aqui, quanto ao fim da vitaliciedade no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, trata-se no procedimento adotado em boa parte dos países democráticos do mundo, tendo em vista exatamente a essência das cortes constitucionais. Assim, podemos citar as Cortes Federal da Alemanha, República da África do Sul, Federação Russa, cujos membros são nomeados para mandato com tempo determinado sem direito à recondução, eles não podem ser reconduzidos. Os juízes do Conselho Constitucional francês e do Tribunal Constitucional português servem por 9 anos, também sem direito à recondução. A Itália, igualmente, fixa mandato de 9 sem direito à recondução imediata. O mesmo mandato é adotado na Espanha, sem, entretanto, limitar o direito à recondução. O sentido da fixação da aposentadoria compulsória para esses agentes públicos, enquanto permanecerem nessa qualidade, eles não garantem isso. Então, visando evitar esse tipo de injustiça, fica assegurado, porque eles não teriam essa aposentadoria, que eu acho um absurdo. Então fica assegurado a esses magistrados, depois de servirem no STF pelo mandato de 8 anos, eles retornam então à sua carreira na magistratura para que deem seguimento e possam então se aposentar. Em complemento, fixa aqui que é o interessante, em complemento fixa-se uma inelegibilidade de 5 anos após o exercício do mandato, ou seja, foi ministro do Supremo, durante 5 anos você não pode se candidatar a cargo algum pelo sufrágio universal. Você não pode nem se candidatar e nem ser nomeado em cargos de confiança, como garantia de lisura e imparcialidade dos ministros. Eis aqui, em breves palavras, os fundamentos da proposta de emenda à Constituição que ora apresentamos à alta apreciação dessa Casa. Temos a certeza de que tal modificação significará a democratização da composição do Supremo Tribunal Federal e possibilitará sua renovação periódica. Significa que não teremos mais cargos vitalícios no STF, né? Tem uns que vão sair em 2030, outros em 2040, ou seja, vamos colocar que é uma sina que nós temos que carregar dentro do judiciário, pessoas que não têm, muitas vezes, a capacidade jurídica de fato, né? Eu não estou aqui para questionar se foi legal a decisão, se foi legal nesse momento, não, porque a maioria delas são totalmente imorais e às vezes até inconstitucionais. Então, o que nós queremos fazer com essa emenda aqui, com essa proposta de emenda à Constituição, é garantir que o STF ele possa ser modificado e não se tenham mais ditadores jurídicos, que é o que tem acontecido no STF. Isso aí tem revoltado grande parte da população, e a quem vota aí no Bolsonaro e apoia o presidente Bolsonaro, assim como eu, fiquem tranquilos que essa PEC aqui, até ter todo o apoio necessário e ser pautada, o presidente vai conseguir concluir seus 2 mandatos, colocar um bom sucessor e a gente vai dar continuidade. Isso aqui é para a gente poder se escudar lá na frente, caso esse ativismo jurídico continue e se em 2022 vocês, conservadores, conseguirem aumentar o número de deputados conservadores na casa para que nós tenhamos quórum suficiente para poder passar esse tipo de emenda, então nós passamos então a não ficar mais reféns de um ativismo judiciário onde eles querem colocar um estado de polícia, né, forçando você a fazer o que eles determinam quando eles não podem fazê-lo. Em contrapartida, temos um poder legislativo que muitas vezes não intervém, ignorando a tripartição dos poderes, né, a independência e a harmonia, eles não intervêm
nessa questão, porque alguns ali têm o rabinho preso e têm medo, então, de se manter como legislador. Falar, eu sou o Poder Legislativo e vocês não podem fazer isso. Então, está aqui a emenda à Constituição, ela ainda não tem um número, ela já está aberta para apoiamento lá na Câmara dos Deputados, tá certo? Vocês têm a emenda aí para vocês lerem, ainda está sem o nome, eu só deixei um pouquinho para vocês pausarem aí, depois se quiserem ler a emenda e a modificação dos artigos 14 e 101, tá certo? É isso que eu queria passar para vocês, assim que tiver o número vocês acompanham lá no site da Câmara, mas é bem robusta, bem técnica e demorou algum tempo aqui de pesquisa para a gente poder apresentar. Outro detalhe, a composição do STF ela se mantém aqui no Brasil durante muito tempo porque eles alegam que suas decisões têm que ter respaldo, segurança jurídica, ou seja, uma súmula vinculante, por exemplo, ela tem que permanecer, ela não pode ser mudada. Como assim? Vamos botar uma analogia aqui. Imagine que no Brasil, né, depois de toda essa demanda aí de liberação de drogas, o aborto, vamos colocar o aborto. O STF libera o aborto, da maneira que eles querem fazer lá. E a cultura daqui a 10 anos muda completamente. Esses adolescentes têm uma merda na cabeça, resolvem falar assim, não quero mais aborto, agora eu sou pró-vida, eu sou pró-family, eu não quero mais, de jeito nenhum, não admitimos o aborto. Aí tem lá a súmula vinculante deles que o aborto é legal. Como que você não muda essa súmula vinculante? Até porque não é a norma que muda a cultura, é a cultura que muda a norma. Isso é um arroz com feijão do direito, então é para isso que a gente está propondo aí, tá certo? Eles não podem se valer dessa vitalicidade no cargo para dizer que suas decisões não podem ser alteradas. Até o dia muda, como que a decisão de um ministro do Supremo não vai ser alterada, tá certo? Tamo junto.